Chegou a nossa hora de estudarmos mais um capítulo da Bíblia juntos. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, que você já conhece ou você está conhecendo hoje, e é um privilégio tê-lo aqui conosco para este momento de estudo. Não é só um estudo formal, a gente se aprofunda um pouco nos pontos mais importantes, e hoje o capítulo 18 de Gênesis, com lições muito importantes de hospitalidade e outras mais, da justiça de Deus, do amor de Deus para com os pecadores. Vai valer a pena você ficar aí até o final do nosso programa para estudarmos juntos. Quero agradecer aos Anjos da Esperança. Esse pessoal é tremendo, é maravilhoso. São pessoas que acreditam que a Novo Tempo, a Rede Novo Tempo, está cumprindo a missão de Deus aqui na Terra, pregando o Evangelho em português e espanhol para todo o mundo. Sim, através das mídias sociais, a gente não tem limite, né? Não tem nenhum limite para isso. No rádio, na TV, nos cursos bíblicos também, temos aí mais de 40 cursos bíblicos para serem degustados e para a gente crescer espiritualmente, com temas os mais variados. Então, tudo isso graças aos Anjos da Esperança. Aquilo que fazemos aqui, a oportunidade que temos de colocar programas especiais lá no NT Play. Olha, com muita alegria, a gente tem ali entrevistas musicais, coisas maravilhosas, além dos programas da TV, graças aos Anjos da Esperança. Então, se você quer se tornar um Anjo da Esperança, olha, é muito fácil. Mande uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui e escreva lá, quero ser um anjo. Para nós, uma alegria imensa. Como eu faço para ser um anjo? Como é que isso funciona? Faça a sua pergunta ali, nós vamos responder com o maior carinho. E graças aos Anjos da Esperança, como mencionei, as revistas Esperança Novo Tempo são elaboradas com temas fantásticos. E esta aqui é uma das mais novas, ou é a mais nova, não é? É recente, Céu ou Inferno. É bem pesado esse título, hein? Mas é Salvo ou Perdido. Vai falar sobre a salvação. E neste material você encontra elementos bíblicos para falar sobre a salvação, a justificação pela fé, a santificação, glorificação. O que é isso? A salvação no passado, no presente e no futuro. Basta mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui e pedir a revista. Você escreve lá, olha, quero a revista Céu e Inferno, que o programa Reavivados está apresentando. Nós vamos para o intervalo, na volta então, o capítulo 18 de Gênesis. Está pronto para estudarmos mais um capítulo da Bíblia? Esse é o 18. Gênesis 18 vai contar muita coisa boa, nós temos muitas lições aqui. A primeira lição já é sobre hospitalidade, uma coisa muito bonita, muito praticada no Oriente, viu? Muito praticada até hoje no Oriente. Mas nesse capítulo nós vamos ver algumas coisas bem legais. E que bom que você está aqui com a gente, está começando, já estuda com a gente a palavra, é muito bem-vindo. Muito bem-vinda, vamos passar momentos muito agradáveis aqui, estudando a Palavra de Deus, forte Palavra de Deus. Eu quero dar uns recadinhos aqui sobre oração, né? A gente ora sempre no começo do programa e há várias pessoas, eu estou com o meu YouTube aberto aqui e tem vários agradecimentos, tem vários comentários aqui interessantes, não vou ler todos os comentários, mas vou mencionar pelo menos o nome de 3 pessoas que estão com a gente aqui, fazem seus agradecimentos. Aqui o Ricardo Silva, um grande abraço para você. A Leonete Viana também está fazendo um momento de gratidão aqui. Nadir Souza dos Reis também. Esses 3 nomes para a gente orar por todos os que participam do YouTube, nosso canal Reavivados, por sua palavra NT. Faça o seu pedido de oração ali, nós vamos orar por você, vamos orar por aqueles que agradecem também, é muito importante agradecer, e por você que está aí com a gente, né, que tem um pedido de oração nesse momento,
é chegada a hora da gente orar por você. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela bênção do estudo da palavra. Estamos felizes por podermos abrir agora o capítulo 18 de Gênesis e tirarmos daqui algumas lições para a nossa vida, para o dia a dia, para o dia de hoje. Que o Senhor nos dê inspiração, nos dê alegria ao estudarmos a palavra. E também oramos por essas pessoas mencionadas e por todos aqueles que fazem algum pedido ali no YouTube, nas outras mídias sociais, e também aqueles que estão nos assistindo e que têm um motivo especial de oração, de gratidão também. Aceita tudo isso, Senhor, e indica o melhor caminho para todos nós. É isso que nós estamos esperando, o melhor caminho no jeito que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser. Estamos nos colocando nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos lá para o capítulo 18. Aqui tem muita coisa acontecendo, são 33 versículos. Abraão vai receber visitas. E olha que coisa interessante o que vai acontecer. Apareceu o Senhor a Abraão. O Senhor, Jesus, aparece a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Olha só que coisa, né? É a sétima aparição aqui do Senhor nessa situação toda. E que beleza, né? Receber a visita do Senhor. Ele levantou os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Era o Senhor, eram anjos que estavam acompanhando o Senhor aqui, às vezes no maior calor do dia, né? Que a gente espera um ventinho, a gente mora lá em Campo Grande, tem calor e tem ventinho também, né? Diz que o melhor ventinho é o ventinho do ar-condicionado, mas venta bastante, é bem gostoso ali, pelo menos onde a gente mora, mas na hora do calor a gente quer um refresco, né? Quer refrescar-se. Ele estava lá, na porta da tenda, seguramente dentro da tenda estava mais quente, e de repente aparecem essas 3 pessoas celestiais, entre eles o Senhor veio ter com Abraão. E veio para uma missão muito importante. Aliás, veio para algumas missões importantes aqui. Bom, ele se prostra em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Fique aqui. O Oriente tem esta fama de hospitalidade. O povo oriental gosta de receber. Eu fiz uma matéria sobre os muçulmanos e árabes e tal, e o professor que morou lá, nasceu num dos países ali, nos contava que o muçulmano ele não pergunta até o 3º dia, o árabe, né? Não pergunta até o 3º dia o que a pessoa está fazendo ali, depois ela vai perguntar. Mas eles são muito hospitaleiros. Eles acompanham o visitante por quilômetros a pé, se for necessário. Ele mesmo foi acompanhado por pessoas de casas onde ele foi jantar, almoçar, foi convidado. As pessoas entravam na condução e iam com ele até a divisa. Bom, agora o senhor vai sozinho, eu volto a pé aqui. Um povo muito hospitaleiro. E a hospitalidade é uma característica dos príncipes, não é? A hospitalidade é considerada uma das lindas características e a gente não pode perdê-la. E nós estamos perdendo isso. A gente tem medo das pessoas, não tem? Tem medo. Colocar alguém em casa estranho é muito complicado. Não é? É extremamente complicado hoje, mas é uma característica importante. Eu fui procurar casa, não conhecia praticamente muita gente ali, ou ninguém, em Campo Grande. E quando estive na igreja, fui muito bem recebido numa quarta-feira à noite. Não tinha muita gente, mas as pessoas me receberam como se me conhecessem. Alguns me conheciam, mas fui muito bem recebido. Isso dá um prazer para o estrangeiro, né? Para aquele que chega num lugar, ele fica procurando onde se apoiar. E a hospitalidade é extraordinária. Bom, nós podemos ser hospitaleiros recebendo as pessoas bem,
talvez não durmam em nossa casa, talvez não sirvamos uma refeição. A gente estava conversando aqui com o pessoal que a refeição é uma coisa muito importante. A refeição, ela aproxima as pessoas. À mesa, a gente consolida amizades. E foi o que Abraão fez aqui. Ele já preparou uma porção de coisas. Primeira coisa, traga um pouco de água, lave os pés desses homens e eles podem repousar debaixo de uma árvore, na sombra. Ter os pés cansados, né, da caminhada, refrescados com água. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, verso 5, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Ok, nós vamos ficar aqui. E ele já pediu para Sara fazer uma porção de coisas, né? Amassa aí, depressa, 3 medidas de flor de farinha, são 22 litros de farinha, mais ou menos 22 quilos. Vamos fazer pão aqui para esse povo. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou uma novilha, tenro e bom, um novilho, né? E deu ao criado e apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada, leite, olha quanta coisa aqui, e levou tudo isso para debaixo da árvore. E esses homens comeram, se fartaram, comeram, diz aqui, e eles comeram, verso 8. Então lhe perguntaram, Sara, tua esposa, tua mulher, onde está? Respondeu, está na tenda. As mulheres não iam, não frequentavam os mesmos lugares que os homens, não é? Ali, Abraão é que ia cuidar do assunto. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. Lembram-se do capítulo de ontem? Que Deus disse, daqui a 1 ano, estava fazendo aliança com Abraão, daqui a 1 ano você vai ter um bebê. E o nome dele vai ser Isaac. Quer dizer, já tinha dito isso para Abraão. Abraão ficou meio cismado, né? Eu não consigo mais, não tenho reação fisiológica para isso. A minha esposa está com as regras suspensas, né? Não tem mais regras, está na menopausa aí. Como? Mas ele já sabia. Então o Senhor vem novamente e diz, daqui a 1 ano eu vou voltar a ti. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando, diz aqui. E o que aconteceu? Estava atrás da porta ali, foi a 4ª promessa, a 4ª vez que a promessa é repetida aqui. Então, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já não tinha mais o costume das mulheres. Verso 12, riu-se. O que aconteceu com Abraão quando ouviu que ele seria pai? Ele riu. O que aconteceu com Sara quando ela ouviu que seria mãe? Riu. E o nome do filho não podia ser outro, né? É minha alegria, meu riso, esse seria o nome. Riu-se Sara, depois de velha? Como? Depois de velha terei ainda prazer? Vamos conseguir fazer um filho? Disse o Senhor a Abraão, por que se ri? O Senhor sabe tudo, né? E Sara diz que, não, eu não ri, não. Será que ainda darei à luz, sendo velha? Por que ela ri e disse isso? Olha o que o Senhor fala para Abraão e Sara escutando. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que tem câncer vai ser curado depois de uma oração. Isso depende de Deus, é a vontade dele. Não estou dizendo que se você não tem emprego, depois de uma oração você vai conseguir um emprego. Não estou dizendo isso. Eu só sei que quando confiamos em Deus, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. E aqui essa palavra é muito forte, esse verso 14, 18, 14 de Gênesis, para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Lá em Lucas 1,37 aparece alguma coisa também nesse sentido. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? O Senhor lida com o impossível. Não tem o que é impossível para o Senhor. Quando um dos alunos da escola de Eliseu deixa cair um machado na água, se perdia o machado, era emprestado. Daqui a pouco sobe a parte de ferro.
O Senhor pode mudar as regras? Pode. A pessoa que é cega, esteve diante do Senhor, Ele fez com que ela visse de novo. Alguém que era paralítico, andou de novo. O menino da viúva lá, de Naim, estava morto, reviveu. Lázaro foi chamado para fora. Não existe impossíveis para Deus. Não existe. Agora, nós só precisamos saber se aquilo é para nós ou não. Se for para nós, o morto vai reviver. Se for da vontade de Deus. Se tiver algum propósito para a vida, para a nossa vida. Porque pessoas morrem todos os dias. E morrem de câncer, morrem pessoas que não enxergam, pessoas que não falam, pessoas que não andam. Pessoas com vários problemas. Mas se isso é para nós, não tem nenhum problema, Deus fará. Por isso que na oração, a gente está até oferecendo a revista da oração, né? Em muitos momentos. Por isso na oração, a gente entrega para o Senhor. A oração não é a chave que muda a Deus, a oração muda a mim. Porque eu diante de um problema, eu entrego para Deus, está lá, está nas mãos de Deus. E aí Sara ainda negou, né? Eu não ri. Claro que ela riu, né? O Senhor viu. Como é que a gente vai querer enganar o Senhor? Não, não tem isso, não. Negou. Mas a promessa ia se cumprir. Daqui a pouquinho, calma lá que a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Já estou mencionando algumas coisas aqui. Bom, eles comeram, se levantaram, olharam para Sodoma e Gomorra. Abraão ia com eles, acompanhando aqui a questão da hospitalidade, né? Vai acompanhando até um trecho tão feliz que a pessoa estava de receber visitas, hóspedes, e trazendo notícias tão boas aqui. Ele acompanha. Bom, os anjos vão à frente, o Senhor fica atrás e conversa com Abraão. E decide declarar o que eles iriam fazer em Sodoma e Gomorra. Diz o Senhor: ocultarei a Abraão, lá no verso 17, né? O que vou fazer? Não. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, verso 19, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então vai ser pedagógico que não vamos falar para ele. Né? Abraão vai saber disso. Disse mais o Senhor, verso 20. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado. Então, descerei e verei. Descerei e verei essa situação toda. E Abraão então intercede, porque quem morava lá? Quem? Aquele que ele tinha livrado dos 4 reis, né? Ló. Ló fez uma escolha boa? Não, ele escolheu por si, para si. Fez uma escolha para si próprio. E foi colocando a sua tenda próximo da cidade. A cidade era o seu objetivo. Uma cidade má, uma cidade ruim, para se criar filhas, para se criar filhos. Elas tinham sido prometidas para noivos, não é? O noivado era uma coisa muito mais séria do que o noivado de hoje. Então eles partiram dali e Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Os anjos, né, partiram dali. E ele começou, com muita diplomacia, ele intercedeu pelo seu sobrinho e pela família. E disse assim: mas se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Ele disse: não, se tiver 50 justos, se houver porventura, o verso 24 aqui, se houver 50, não. Ok, não fará justiça o juiz de toda a terra, né? Longe de ti o fazeres tal coisa, matarás o justo com o ímpio, verso 25, né? Não farás justiça o juiz de toda a terra, claro, ele foi diplomático. Ele estava querendo alcançar o seu sobrinho, por amor. Eu não destruiria, verso 26, se eu achar, se porventura houver, se eu achar, olha o se, condicional. Aí então vai baixando, o número vai 45, né? Não o farei por amor aos 40, os 45, aos 40 e depois 45. Depois
30, não vou destruir. Por amor aos 20, não vou destruir. Por amor aos 10, não vou destruir. 10 foi o mínimo. E não havia 10 justos na cidade. Não havia 10 justos. Bom, aí está, ele fez o seu trabalho de intercessão. E agora no próximo capítulo a gente vai ver o que aconteceu com Sodoma e Gomorra e com Ló e a sua família, sua esposa, seus 2 filhos e seus genros, que eram noivos delas, não viviam juntos, eram noivos, prometidos, o casamento aconteceria. Então vamos ver aqui. Mas Deus, ele tem um propósito, ele não faz nada sem propósito. Todas as ações de Deus têm um propósito. Ele vem à terra, ele fala com Abraão e Sara escuta. Daqui 1 ano eu vou passar aqui, vocês vão ter um filho. Abraão com 99, Sara com 89, com 90 anos, digo melhor, e aí? Vai nascer ou não vai nascer? Sara não tem mais as regras, Abraão também não, a promessa vai ser cumprida. A gente vai ver logo, logo. Deus exerceu o seu juízo antecipado para essas cidades. A coisa devia estar muito feia mesmo ali. E nós vamos ver aqui como que eles vão ser salvos, o que vai acontecer com a cidade e o que esses anjos vão passar. O Senhor volta para o seu lugar e os anjos vão cumprir essa tarefa. É um livro que tem muitas histórias e muitas lições. A hospitalidade, a justiça de Deus, são todas muito lindas para a gente aprender. Vamos ser mais hospitaleiros, vamos confiar no juízo de Deus, nas coisas que Deus faz, porque são sempre as melhores. E vamos orar agora. Pai bondoso, nós te agradecemos pela palavra, te agradecemos pelas lições de hospitalidade, de confiança na palavra de Deus, na tua palavra, digo melhor. Quando o Senhor diz que uma coisa vai acontecer, vai acontecer. Temos que confiar, temos que esperar o melhor momento, que é o momento que o Senhor escolhe. Que possamos ter esta visão que a Bíblia vai nos dar, que a confiança no Senhor vai nos dar e possamos nos entregar todos os pedidos, entregar nossa vida. O Senhor vai fazer o melhor por nós. O Senhor é justo, justo juiz. E em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Muito bem, nós já estamos terminando aqui, né, essa parte. Amanhã, o capítulo 19, nós vamos saber o que aconteceu lá na casa de Ló. E eu espero você. Também convido para que você continue assistindo a TV Novo Tempo e agora o resumo deste capítulo na ilustração que você vai ver. Um abraço. No ano de 2019, um casal indiano, Daljinder Kaur, e seu marido, Maurinder Gill, realizaram o sonho de ter um filho e bater o recorde mundial como os pais mais velhos do mundo. Ela se tornou a mãe mais velha do mundo a ter um bebê, concebendo aos 72 anos. Esta é uma história impressionante, pois não é comum mulheres idosas terem filhos. Afinal, o período reprodutivo da mulher se encerra na menopausa, que ocorre normalmente entre os 45 e 50 anos, quando os ovários entram em falência. Assim mesmo, a mulher que não tem nenhum problema relacionado à fertilidade pode levar mais tempo para engravidar naturalmente após os 37 anos. E depois dos 40 anos, a dificuldade é ainda maior. Agora imagine falar de gravidez para uma mulher que tinha 89 anos. Este é o caso que encontramos no capítulo 18 do livro de Gênesis. Nesta sessão encontramos o velho Abraão com 99 anos de idade e Sara, 89, recebendo uma inesperada visita de 3 homens misteriosos. Após serem recebidos pela boa hospitalidade do anfitrião, um deles faz uma improvável profecia registrada no verso 10. Um deles disse: "Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz a um filho." Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo. Essa profecia parecia ser ridícula. Sara estava velha e estéril, Abraão idoso. Ela havia parado de menstruar e havia entrado na menopausa. Era impossível eles terem um filho por meios naturais. Por isso, Sara riu incredulamente da profecia feita por um dos visitantes. E é interessante pensar que foi isso que Sara e Abraão mais desejaram durante toda a vida, ter um filho. No entanto, por causa da demora, Sara já não tinha convicção que tal promessa ainda poderia se concretizar.
Sim, a demora é um forte alimento para o desânimo e para a dúvida. O texto bíblico mostra que Deus ouviu o riso de Sara e, em face daquele ato de incredulidade, fez uma das mais fascinantes declarações a respeito da onipotência divina. Veja o que diz o verso 14. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. A pergunta feita por Deus era retórica. Não existe nada impossível para ele. E a prova disso foi que o ventre estéril de Sara concebeu e deu à luz ao filho da promessa. Por isso, precisamos sempre lembrar que se Deus fez uma promessa, Ele tem poder para cumpri-la. E mesmo quando duvidamos, Ele continua sendo fiel, desafiando nossa lógica, nosso calendário e provando que nada é difícil para o Deus dos impossíveis.